Olá pessoal, chegou o momento de mostrar o estágio que está a nossa construção do nosso galpão. Estamos nessa fase aí. Essas são as imagens externas, mas hoje eu quero mostrar para vocês as imagens internas de como é que foi a construção do piso. Como é que foi feito o piso. O piso eu fiz de tijolo rústico, um tijolo antigo, mas antes de mostrar o piso eu quero mostrar de onde saíram os tijolos que foram usados. Era uma estufa de fumo, um galpão, uma propriedade de um amigo nosso. Eu comprei o forno inteiro, tinha em torno de 4.000 tijolos, foi desmanchado esse tijolo e levado para casa, lá onde está sendo construído o galpão. Aí é só para ter uma ideia do tamanho do tijolo, tem quase 25 centímetros de tamanho. Então, para começar o piso, a gente começa nivelando então o chão, né, a terra. Aí foi feito, para isso foi feita uma raspagem no chão em algumas partes, como o piso é inclinado, né, o terreno é inclinado, para que o piso seja num nível, né, tem um nível. A gente tem que em algumas partes tirar um pouco de material e outras partes a gente tem que colocar material, né, colocar terra, colocar às vezes pedra, brita, pedaço de tijolo, essas coisas assim, e fazer o nivelamento, deixar nivelado. Então aí eu tô fazendo a parte, eu já coloquei as linhas ali no meio, né? Como eu tô começando, nunca tinha feito isso. Eu coloquei linha, a linha tipo linha de pescar mesmo, para pegar os níveis, as referências de todos os cantos, para tentar chegar o mais perto do aceitável, né? Do adequado, que é esteticamente funcional, né? Um parecido com um piso de verdade, né? Um piso que um profissional tenha feito, embora eu não seja profissional e estou aprendendo. Então, primeira coisa é nivelar o piso. Como é que eu fiz assim? Eu usei o meio da área que eu queria fazer o piso ali, medi os meios, tirei todas as medidas e coloquei linhas. As linhas, elas saem de cima do piso que já está sendo feito. Porque assim, ó, esse piso que eu estou fazendo agora, eu estou fazendo sozinho esse piso aí, né? E a outra parte foi feita com pedreiro. Então eu peguei a referência de altura do nível que o pedreiro fez lá. E daí deixei uma altura ali de em torno de... Aí coloquei a linha, né? E daí tô tendo a referência do tijolo, a altura do tijolo, mais uns 2, 3 centímetros de massa, que é a massa que vai colar esse tijolo no chão, né? No piso já compactado, já socado. Então, de 2 a 3 centímetros de altura, que é a massa, o cimento, né, que vai ser colocado embaixo do tijolo. E essa linha, então, ela está pegando as referências do piso já existente, e daí vai fazer o nivelamento. Quando colocar a massa embaixo, ele vai ficar no nível do outro piso que já está feito. Então tá cheio de linha aí para todo lado, porque as referências que eu tenho, né? A minha ideia é ali no meio colocar uma roda de carroça, bem no meio do piso ali, daquela área ali. Então, ó, tem linha para todo lado. Mas é a forma que eu achei para tentar chegar dentro do nível aceitável de perfeição. Então, comecei fazendo a massa, a mistura da massa, né? A massa de cimento é 4 medidas de cimento. Desculpa, 4 medidas de areia para uma de cimento, que é uma massa 4x1. Então gosto de misturar bem essa massa seca ainda, sem colocar água. Primeiro mistura, deixa ela bem homogênea, mistura o cimento com a areia, deixa bem misturado e depois daí coloca a água. Então eu uso essa enxada, minha enxada tá curtinho o cabo ali porque quebrou, né, o cabo, mas seguimos. Eu só tinha essa enxada, então vamos seguir com essa. E aí quebrou naquele dia o cabo e eu segui. Então misturei bem o cimento com a areia, naquela proporção que eu falei, 4:1. Depois comecei a colocar água, né? A medida da água é uma medida visual, assim, a gente vai olhando como é que tá a viscosidade da massa e vai misturando. E aí nessa mistura a gente usa aí, eu usei 20 20 pasadas de areia para 5 de cimento, e daí foi em torno daquele balde de 20 litros de água ali, 18 litros. Então, mais ou menos essa medida, mas claro, a gente tem que ir pela uma análise mais visual, olhando como é que fica a viscosidade da massa, misturando sempre bem misturado e deixando bem úmida, bem assim, numa viscosidade
não tão molhado a ponto do tijolo dançar assim, se mexer em cima da massa, e nem tão seco que a gente não consiga movimentar esse tijolo, que a gente vai largar o tijolo em cima da massa e vai bater com um martelo de borracha, assim que eu estava fazendo. Então, depois de deixar, eu vou fazendo aos poucos, né? Como eu tô fazendo sozinho, eu misturo um pouco dessa massa e já pego a pá. Ó, tá, como é que tá a massa ali, a viscosidade dela, a dureza. E aí vou colocando lá de pá mesmo, aonde eu vou colocar o tijolo. Por isso eu já faço a massa próximo da onde eu tô colocando o tijolo no piso, para agilizar, facilitar o trabalho ali. Porque neste caso eu tenho que fazer a massa, misturar, tem que trazer o tijolo, tem que colocar a massa pronta lá. Enfim, é bem trabalhoso. Então a ideia do piso dessa parte aqui, dessa peça 5 por 5, 25 metros quadrados, é colocar uma roda de carroça bem no centro e dividir esse espaço em 4 partes, em um X, em 4 partes, e eu começar a funilar e terminar o piso no meio, junto na roda de carroça ali. Então a ideia inicial era essa. Para isso, então, eu comecei com os tijolos do X e depois fui dividindo as 4 partes ali. Como a roda de carroça ficou no meio, então, e a fixação dela tem que ser bem no centro. Então eu coloquei ali, cortei a ponta de eixo da roda, né, de um dos lados. Coloquei os 4 tijolos ali em cima de uma massa firme. Depois enchi de bastante massa ali para que essa roda ficasse bem firme no centro. Pudesse caminhar em cima dela com tranquilidade, bem nivelada. Chegou a hora então de colocar a roda da carroça aqui. Então agora falta só esse pedaço aqui para terminar, ó. A parte de colocação dos tijolos, ó. Ali a saída, ó. Ó, a entrada, ó, a saída. Aqui vai ter uma linha de tijolo de ponta, assim, né, de frente, porque é a entrada aqui, eu acho que fica melhor assim. Aí depois aqui é onde eu já aterrei e já compactei tudo aqui. Só que como eu venho fazendo piso de lá pra cá, pra fechar aqui no meio, agora eu acho que eu vou ter que começar daqui então, né? Daqui pra cá, pra fechar no meio. E enquanto isso, a roda de carroça vai secando aqui. Daí eu fiz assim, ó. Nivelei embaixo, né? Fiz um nível ali aproximado. Tá aqui as linhas, ó. A linha fica rente a roda tá no nível, ó, no nível com os outros tijolos. Aí eu coloquei assim, ó, um tijolo aqui embaixo com massa e deixei um espaço, ó, para pegar massa aqui também, ó. Então o tijolo ele tá servindo como base mais sólida para roda, né? Mas ele não tá encostando 100%, vai ter uma porção de massa ali embaixo para fazer, para colar, né? Então mais ou menos isso, ó. A ideia é essa. Daí por que que eu cortei o eixo, ó, a ponta de eixo? Porque senão ela vai ficar saliente aqui mais alta. Então cortando ela vai ficar no nível, ó. Vai dar para caminhar em cima aqui da roda da carroça, como essa é a proposta, né? Agora o que que eu vou fazer? A massa tá pronta ali já, fiz uma massa. Vou espalhar essa massa por baixo aqui de todos os raios, no cubo ali também, ó, na ponta de eixo, ó. Vou encher tudo isso aqui de massa e eu deixei a parte de baixo lá, ó, pra ficar mais, ter uma área maior de contato ali com a massa. Então agora a ideia é despejar a massa aqui e deixar secando, tá? Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Então, para agilizar meu trabalho, eu gosto de seguir uma linha de produção assim, né? Então, por enquanto aqui eu coloquei só tijolo inteiro. Não fiz nenhum recorte de tijolo. Até esse estágio agora aí que tá, fui usando só tijolo inteiro e deixando o espaço vazio ali para depois fazer os recortes. Então, a roda de carroça já tá secando ali, o piso, o concreto já tá praticamente seco. Próximo estágio agora é recortar os pedacinhos e ir fechando os espaços ali, de tijolos que não são inteiros. Seguimos então aqui na lida do piso. Hoje a gente está fazendo os recortes, então, ó, cortando os pedacinhos, para fazer a junção entre um piso que está pronto e o outro que também está pronto, ó. Eu prefiro fazer assim, quando estou num trabalho, fazer toda uma linha de produção assim,
aonde, por exemplo, estamos colocando o piso, vou só colocar o piso. Depois, a hora do acabamento, só os recortes e tudo mais. Então, agora é isso, ó. Vamos cortando os pedacinhos e recortando. Ó, tem duas intrusas aqui no meu trabalho aqui. Então, como é que a gente faz, ó? Sai, Ara, passa, sai. Aí eu limpo todo o terreno embaixo, ó. Coloco massa embaixo, ó. E depois assento o tijolo e depois faço o rejunte. O rejunte também vai ser depois, na hora de colocar rejunte, vai ser só rejunte. Daí eu boto aqui na caixinha um pouquinho de massa no carrinho e venho fazendo acabamento, ó. Aí a gente limpa bem, ó, tira a terra solta, as coisinhas, os restos de massa que estão trancando, ó, e depois encaixo. Daí eu fiz assim, ó, fui recortando conforme o espaço disponível, era a peça que ia sendo colocada, sendo recortada. Ó, aqui mais uma, que encaixa ali, aqui mais outra que encaixa nesse espacinho, e assim vai indo. Ó. Aí aqui tem que... Depois tu consegue jogar ela na posição que tu quer, né? Aí eu uso uma talhadeira e uma marreta para tirar o excesso da terra, ó. Que é essa terrinha aqui que vai acumulando aqui, ó. E depois coloco uma massa mole e aí colo o tijolo. Aqui eu fiz a parede de pedra, que daí em outro vídeo depois eu vou mostrar para vocês também. E assim vamos indo. Ontem tive um pequeno incidente aqui. Pisei num prego, mas o prego... eu tô com a vacina do tétano em dia, então... Graças a Deus que tá só uma dorzinha leve, mas não tá incomodando tanto. Então já tá quase tudo bem. E agora, seguimos então. Aqui é a vista pro lado de fora da propriedade, ó. E aí, vamos seguindo então nessa missão de hoje, que é fazer os acabamentos, ó. Os acabamentos entre uma junção do piso e outra. Agora então chegou o momento da gente colocar o rejunte, que é uma massa de cimento cimento com areia. Pode ser 3 por 1 ou 4 por 1, 4 de areia para uma de cimento, é a que eu faço. Eu uso esse pedaço de vasilhame aqui que eu cortei, e ele tem uma boa... ele é flexível assim, ó, então a gente consegue canalizar aqui para largar a massa solta dentro dos espaços aqui. E aí a massa vai penetrar e vai dar sustentação, vai dar o acabamento e vai ajudar a segurar também o tijolo. Então eu vou pegar ali uma massa já que está pronta, que eu fiz agora, e vou colocar aqui para ver como é que vai ficar. Então, é uma massa bem homogênea, uma massa bem misturada, só que bem molhada. Então eu faço assim, ó, aperto aqui essa ponta, ó, e vou largando nos vincos do tijolo, ó, e vou espalhando. Aí essa massa vai descendo e vai penetrando até o piso que está socado ali. Então é assim que eu faço. Vou preenchendo os espaços aqui e aí deixo secar um pouco. Vou mostrar de perto aqui como é que fica. Como eu sempre digo, não tem jeito certo ou errado, cada um tem um jeito de fazer, desde que o resultado seja o esperado. Então, eu faço assim, ó. Eu largo essa massa, ó, ela tá bem solta, ó. Eu largo essa massa de forma que ela penetre
e sobra, penetra para dentro dos espaços, ó, que isso aqui é um espaço, ó. A massa penetra ali, vai formando uma camada homogênea ali e sobra aqui em cima. Que agora eu vou deixar ela secar um pouco, e quando ela secar um pouco eu vou vir com a colher de pedreiro e vou tirar o excesso e vai ficar assim, ó. Aí eu passo a colher, ó, lá foi colocado agora e não foi tirado o excesso. Aqui já foi, ó. Então eu passo a colher de pedreiro e deixo ela sobrando um pouquinho ainda, para depois vir com a esponja e daí tirar o excesso e aí dar o acabamento. Daí tirar as rebarbas, tirar os excessos. Mas tem gente que já coloca ali, ó, depois que tá nesse estágio aqui, já passa a esponja. Mas eu faço diferente, por quê? Porque eu tiro esse excesso e coloco de volta na caixa lá de massa. Lá tá a caixa de massa, ó. Para reaproveitar essa massa. Daí eu tiro o excesso aqui, coloco lá dentro da caixa, coloco mais água e coloco nos espaços aqui. Eu faço assim. Então assim, ó, eu esperei uns 15, 20 minutos, ó, até ela já dar uma secada. Daí eu faço assim, ó. Eu venho com a colher aqui, ó, tiro o excesso, ó, vou colocando ali, deixo um pouquinho ainda assim, saliente, ó, onde for a junção entre um tijolo e outro, né? Porque os tijolos são de tamanho diferente, né? Assim, de alturas diferentes, ó. Aqui já tá feito, ó. Então, tipo ali, ó, ali fica um degrauzinho, às vezes, acontece. Então eu faço assim, ó, eu deixo ela secar um pouco, ó. Tiro o excesso, coloco na bandeja aqui, depois levo lá pra colocar mais água. E aonde eu tirei demais, ó, eu ponho de volta um pouquinho e aperto um pouquinho, ó. E aí, ó, ali ficou um buraquinho. Então o que que eu faço? Já que eu vi, eu faço assim, ó. Pressiono um pouquinho com a colher, ó, e faço ela preencher o espaço. Que a ideia do rejunte é dar o acabamento, mas preencher os espaços, né? Deixar mais resistente o piso também. Ó, aí vou fazendo assim, ó, tirando o excesso e deixar secar mais um pouco e depois vir com a esponja. Então, ó, mais uma apertadinha, pressionada nele aqui. E daí vai ficando assim, ó. Aqui já foi feito antes, ó. Mas eu vou esperar mais um pouco, mais uma meia hora. E daí eu vou vir com a esponja daí, tirando o excesso. Daí depois com a esponja fica assim, fica pronto, ó. Assim é onde tá pronto agora, ó. Aqui a roda de carroça no meio, onde eu já mostrei em outros vídeos. Agora para terminar mesmo, falta essa parte aqui daí, ó. Aí eu vou fazendo aos poucos, ó. Para não deixar secar demais a massa, eu coloco um pouco, tiro o excesso, boto de volta, coloco lá na caixa para amolecer a massa de novo e assim vai indo. Aqui já foi onde foi feito esses dias atrás, ó. Mas como eu vou fazendo sozinho, então eu vou fazendo aos poucos para não secar essa massa e depois ficar ruim de tirar. Vamos agora então para a próxima fase, que é a esponja. Então eu peguei uma esponja normal assim, sem muita exigência, né, de material, mas uma esponja. Essa aqui já está bem usada. Aí eu vou dobrando ela assim para poder usar mais. E aí eu vou em movimentos circulares, sem apertar muito, sem pressionar muito. E vou tirando o excesso. Aí, tirando o excesso, eu já consigo enxergar aonde está mais alto e aonde está no nível já que eu quero. Aí o que eu faço? Eu faço assim, ó. Eu pego a colher de pedreiro e vou tirando mais uma rebarbinha, para dar o acabamento reto, que é o que eu quero, ó. Quero um acabamento mais reto, assim, que não fique a quina, assim, aonde, ó, aonde tem a junção de um tijolo com o outro. Então, vou fazendo assim. Vou fazer esse pedacinho só para vocês verem como é que vai ficar. Ó, aqui dá para tirar um pouco mais com a esponja. Vamos tirar então. Ó, tirei com a esponja. Ficou os relevos, não sei se vai dar para ver no vídeo direito o relevo aqui, ó. Mas agora eu venho com a colher, bem de cantinho, ó. Com calma. E vou tirando. E aí vai ficando pronto. Tá pronto o piso. Depois, aí claro, se quiser passar resina, para dar mais vida, assim, dar um pouco mais de brilho, eu vou passar resina ainda. Depois eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Mas ó,
Vamos tirando a rebarba, o excesso, ó, e vai ficando pronto. Ó. Um pouco aqui. É isso aí, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês mais perto aqui como é que fica quando tá pronto, ó. Ó, aqui é onde está pronto então o piso, ó. Prontinho. E lá é o resto onde falta passar a esponja e passar a colher. Como é que eu uso a colher aqui? Eu gosto de usar esse cantinho aqui, ó. Que daí eu venho só na emenda, ó. Tirando o excesso. Então vou vindo aqui pegando os dois tijolos, ó. Pegando esse e esse. Aí o rejunte vai ficar no nível. Claro, onde um tijolo é mais alto que o outro, por exemplo esse aqui, se eu vier assim, vai dar um relevo. Então eu venho assim de ladinho. Aqui, aqui, ou ali eu posso pegar com a ponta. Tá vendo que ali tem uma massa sobrando, ó. Eu gosto de tirar, ó. Dar o acabamento, ó. Daí tu pega, passa ela reta assim, ó. Pegando a união entre um tijolo e outro, ó. E vai ficando no nível. Daí depois tira o excesso ali, ó. Ó, já melhorou. E assim vai ficando pronto o piso. Depois é só passar a resina, se quiser. Aqui já está praticamente pronto o rejunte, quase todo ele. Já passei uma vassourinha, já tirei os excessos ali depois de passar a esponja. A roda de carroça ali no meio já está seca também, já está praticamente pronto o rejunte. Falta só uns pedacinhos ali. E é isso aí. Aqui mostra um pouco de uma visão mais ampla, mais macro de como é que ficou o design do piso aqui com a roda de carroça no meio. Falando em roda de carroça, quero pedir uma sugestão para vocês. O que eu poderia colocar entre os raios ali, ó. Que ali eu deixei um espacinho para fazer um acabamento. O que vocês me sugerem colocar ali? Pode deixar nos comentários. E aqui é um spoiler da próxima etapa, a próxima fase aqui, de uma outra peça que está sendo feita. Que já vai vir novidades em breve. Aí tá mostrando a parte inicial de como é que foi feito o nivelamento. Mas no próximo vídeo eu vou tratar melhor sobre isso. O próximo vídeo vai ser exclusivo sobre a finalização do piso e como é que vai ficar a peça. E a peça quase pronta já. E até o próximo vídeo então. Muito obrigado pela atenção de todos e valeu!